meu nome é Cirão e seja bem-vindo a esse canal. E hoje eu quero compartilhar uma dica com quem tem interesse em fazer edições de gameplays capturadas no PlayStation 5 no DaVinci Resolve. Provavelmente você já teve essa dificuldade se tentou fazer uma gravação de um vídeo salvo do PlayStation 5 no DaVinci Resolve, que as cores não ficam tão bonitas, ficam cores um pouco lavadas, não fica realmente com aquela beleza que a gente vê na tela. Isso tem a ver com o fato de que provavelmente se você gravou em uma tela 4K com HDR, ao fazer a exportação, o esquema de cores não é exportado fielmente depois da edição no DaVinci Resolve. Então eu vou dar umas dicas aqui de como tentar contornar isso da melhor maneira possível que eu encontrei até o momento. E se você tiver alguma dica, escreve aqui pra gente, porque eu tô sempre tentando aí aprimorar essa parte, porque é realmente muito complicado, né? Nem capturas assim de profissionais, de grandes criadores de conteúdo, a gente vê que não fica realmente o mais bonito possível. E aqui eu tentei fazer de uma forma que tanto as cores quanto a resolução vão ficar bonitas aqui numa publicação do YouTube. Então vamos lá, aqui a gente está no DaVinci Resolve. Eu estou usando a versão do Studio, mas você pode usar outra se quiser. Só vai dar uma diferença ali na hora da publicação do HDR, mas tipicamente a lógica é a mesma, né? Então aqui o primeiro passo é o seguinte: você capturou o vídeo lá no seu PlayStation 5 e vamos supor que você capturou numa tela 4K HDR, então ele salvou na melhor qualidade possível que ele consegue lá dentro. Ele vai salvar o vídeo. Deixa eu puxar para cá. Aqui no meu drive externo, alguns vídeos que eu capturei para fazer esse teste. Ele vai salvar o vídeo essencialmente num formato WebM, que é um formato de alta eficiência, e ele usa um codec lá interno que chama VP9. E isso aí traz muita dificuldade na hora de a gente fazer a edição. Ele vai conseguir salvar em grande qualidade. Se você exportar direto para o YouTube, vai ficar muito bonito e tudo mais. Mas na hora de fazer a edição, você quer fazer algum corte, aprimorar o áudio, porque lá às vezes sai baixo. Então bagunça tudo. Então aqui eu tenho algumas capturas. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no DaVinci. Vou abrir aqui uma instância limpa do DaVinci. Quando nós temos o vídeo, a gente faz a importação para o DaVinci Resolve, aqui para o nosso pool de mídia. A primeira coisa que a gente percebe, eu não vou alterar a taxa de quadros, é que, primeira coisa, o vídeo veio sem áudio. Né? Você fez a importação do arquivo do PlayStation 5, ele veio o vídeo aqui, mas ele não está com a trilha de áudio, se você perceber, né? Essa é uma dificuldade, né? Na internet a principal recomendação é, olha, utiliza um programa para extrair o áudio e coloca aqui como um arquivo separado, depois vincula os dois e faz a sua edição. As cores nós já vamos falar rapidamente, mas a primeira dica que eu dou é que se você fez essa importação e o áudio, a trilha de áudio não veio, então é necessário fazer essa extração da trilha de áudio. Então aqui nós temos o nosso arquivo. Uma coisa que a gente pode fazer, aqui é uma dica rápida e fácil para fazer extração de áudio, é colocar um script de extração de áudio que utiliza o FFmpeg, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a instalação do FFmpeg. Então, a gente vem aqui no Google, escreve FFmpeg, install. Você vem aqui, FFmpeg install. Ó, tem um guia aqui hospedado no Hostinger e tem para os diversos sistemas operacionais. Você segue aqui até o Windows, ele vai te indicar, olha, baixar os pacotes de instalação, copiar uma determinada pasta do seu disco C e adicionar o caminho às variáveis de ambiente. Isso é mais do que suficiente. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai no prompt de comando, é importante que o comando já esteja aqui. Então a gente escreve ffmpeg, ele vai encontrar como um comando que já está lá nas variáveis de ambiente, né? Um comando padrão aqui do terminal do Windows ou do Linux, onde você estiver utilizando. Perfeito? Por que isso é importante? Porque nós podemos construir um pequeno scriptzinho que faz a extração do áudio, né? Então, basicamente, aqui você vai abrir um novo documento de texto aqui na pasta. Olha, um documento de texto, vamos escrever assim, ó, extract áudio. Tá? Vamos abrir como texto, depois a gente muda a extensão. E
e vamos copiar um pequeno script que vai fazer essa conversão para a gente. Então esse script ele está em linguagem BAT aqui do prompt do Windows. Ele vai chamar esse ffmpeg e vai converter todos os arquivos que estão ali naquele diretório, aliás, naquela raiz, para MP3, né? Vai extrair o áudio MP3 e vai fazer essa extração utilizando o ffmpeg. Então, uma vez que está aqui, a gente pode salvar. Ó, salvou. A gente só muda a extensão dele para arquivo bat.bat. Perfeito? Ele vai se tornar um executável. Executa o arquivo. Ó, ele executa o arquivo, ele já vai salvando extraindo o arquivo de áudio. Vou fazer de novo aqui, ó. Vou puxar para tirar, vou remover esses caras e eu vou executar novamente. Executei novamente, ó. Ele vai rodar bonitinho, perfeito? E já vai extrair rapidamente os arquivos de áudio com os nomes dos vídeos. Então, se a gente executar aqui, a gente vai ver um arquivo de áudio separadamente, perfeito? Então, olha, já que nós temos um arquivo de áudio aqui, ó, a gente simplesmente joga ele para a linha do tempo, aqui do DaVinci, e ele vai ficar lá. Agora, se a gente rodar, ele está com áudio. Apesar de não estar aparecendo aqui o espectro, né? Olha só, ele está bem tímidozinho aqui. A gente pode simplesmente dar uma ampliada para a gente ver melhor, tá? Uma recomendação aqui que eu dou, que nunca ultrapasse esses picos de áudio aqui acima da sua linha da trilha, tá? Porque senão o áudio pode ficar estourado, pode ficar alto demais, na hora de ouvir pode incomodar. Então, a gente deu uma amplificada, beleza. Agora a partir daqui é só você vincular, seleciona os dois, vincular clips, você vai conseguir fazer essa edição normalmente. Ok, agora vamos para o que interessa. Nosso arquivo de áudio está aqui vinculado. Agora, para a gente fazer a exportação com gerenciamento de cores, a gente precisa de alguns passos. Primeiramente, vamos comparar como está em relação ao vídeo que nós estamos vendo, em relação ao que está aparecendo aqui no DaVinci Resolve. Então, vamos pegar o nosso arquivo aqui, ó. Este aqui, tá? Olha só, vou diminuir. Vou reduzir a tela para a gente comparar. Veja só como o que está acontecendo aqui no Media Player é diferente do que nós estamos vendo ali na linha do tempo do Resolve. Isso tem a ver com o fato de que o vídeo está no formato, ele tem as tags HDR, então em uma tela ele vai ser lido como um vídeo HDR, com a gama de cores no alto, e o Media Player Classic ele simplesmente faz uma conversão, ok? Ele faz uma conversão desse espaço de cores para um espaço de cores compatível com o meu monitor, que não é um monitor HDR, que não é um monitor 4K, e ele tenta fazer essa adaptação para ficar o mais compatível possível com o formato de vídeo original. E fica bonito, obviamente fica bonito. Porém, o que a gente está vendo não é isso. E se você fizer a exportação do DaVinci, fizer os cortes e fizer a exportação da forma como está aqui, ele vai aparecer com essa cor lavada, com essa imagem de cores assim, sem graça, sem vida. Se você subir o arquivo direto, não, ele vai ficar com as cores bonitinhas, mas se você fizer a edição e simplesmente exportar do jeito que está aqui, ele vai ficar com essas cores lavadas. Então uma recomendação que eu dou é alterar isso aqui para ficar da maneira mais agradável possível. Existem alguns tutoriais na internet que indicam o seguinte, olha, você pode vir aqui ó, na engrenagem, no ícone de engrenagem e alterar o seu gerenciamento de cor. Perceba que o meu vídeo está aqui em 24 quadros, porque eu não alterei a taxa de quadros na hora de importar, mas quando você fizer isso, você vai alterar para a taxa de quadros que você quiser. Gerenciamento de cor, perfeito. E aqui, a recomendação que tipicamente se dá é o seguinte, você escolhe aqui a sua ciência de cores, aqui ó, ACS, SCC ou CCT e escolhe uma transformação de uma entrada para uma saída. Você escolheria ali, por exemplo, aqui ó, na transformação de entrada no Input Transform. Você viria aqui e escolheria o espaço de cores. Geralmente eles falam de Sonilog 2 aqui, não está aparecendo para gente, mas algum Sonilog que
provavelmente teria a ver com a extensão que a gente vê lá no PlayStation, e mandaria para um espaço de cores aqui, o REC 709, que é o espaço de cores ali, em tese, que a gente enxerga no Media Player, né? Ou bastante próximo disso. Se a gente salvar isso aqui, a gente vê que as cores já deram uma mudada, ficou um pouco mais colorido. Vamos trazer a linha do tempo aqui para o início só para comparar. Se a gente comparar, a gente vê que, olha, está bem mais próximo do que estava antes. Ele já está bem mais interessante. Bem mais interessante. Particularmente, eu tenho alguns vídeos publicados aí no canal, a maior parte deles que eu fiz a edição é nesse padrão. E não fica ruim, mas não fica tão preciso quanto a gente vê numa tela. Então, se você fizer a edição aqui e exportar, você vai conseguir um excelente resultado na edição do seu arquivo gravado do PlayStation 5. Ultimamente, eu tenho gostado de fazer algo mais parecido com o seguinte. O espaço de cores, a gente tem algumas opções. Eu vou dar algumas aqui que eu gosto. Olha só. No espaço de cores, nós vamos utilizar aqui o DaVinci YRGB. Por quê? O que acontece? Se a gente for aqui no arquivo do vídeo e verificar suas propriedades, a gente vai ver que na informação de mídia, ele tem algumas informações sobre o arquivo em si. A gente pode ver aqui que ele é um arquivo no espaço de cores YV ou UV, 10 bits é necessário para o HDR, PQ também necessário para HDR e esse BT 2020 também necessário para HDR. Então ele tem um espaço de cores muito peculiar e eu utilizo esse codec VP9. E esse codec VP9 ele é difícil, ele é ruim, o DaVinci não lida muito bem com ele. Então para isso nós vamos, na nossa edição, escolher esse DaVinci YRGB e utilizar um espaço de cores separados aqui, ó, parecido com o que a gente enxerga na informação da mídia. Então nós vamos aqui utilizar esse REC 2020 e um necessário aqui para o HDR, para manter o HDR. Então a gente vem aqui simplesmente, ó, REC 2020 e utiliza uma gama que ela é chamada de gama REC 2100 ST 2084. E a gente mantém a espaço de cor de saída igual a da linha do tempo. A da linha do tempo é o quê? É o arquivo do vídeo que você fez a importação. Seria o original, né? Que é isso aqui. Se você estiver utilizando aí o Resolve Studio, você pode habilitar as opções aqui de HDR, que ele vai conseguir exportar as tags HDR do arquivo. Mas veja só o que acontece quando a gente salva. Ele voltou a ficar com a carinha lavada, ficou triste, né? E não tem problema. Para isso, basta a gente dar um clique aqui sobre o arquivo, com o botão direito, e utilizar um LUT. O que é um LUT? O LUT é uma modificação, né? Quem joga sabe o que é um LUT. E a gente escolhe aqui, por exemplo, ó, um Sony Log S3, né, para REC 709. E olha só, o que você está visualizando é uma coisa, mas ele vai exportar no arquivo que você configurou lá na ciência de cores. Então você está visualizando algo aqui um pouco mais próximo do real, mas a exportação ela é original, tá? Se você não gosta desse par de cores, eu acho que ele não é tão preciso. Você tem a opção de escolher um LUT aqui que eu particularmente acho mais preciso, que é esse da Samsung Log do REC 709. Veja, ele vai ficar assim muito mais preciso, porém vai ficar um pouco mais escuro, sem tanto brilho, mas as cores vão ficar realmente bem mais precisas aqui para você trabalhar. Como o original ela já vai ser exportada original mesmo, idêntico, aqui para visualizar, para trabalhar, você pode fazer isso. A partir daqui você já pode fazer a sua edição, fazer a exportação, ele vai salvar com as cores originais. Mas existe uma outra opção, caso você não queira trabalhar com HDR, que eu também considero muito boa para esse tipo de edição. E eu vou apresentar ela aqui também, que é a seguinte. Voltando na ciência de cores, aqui vamos remover o LUT. Vamos remover o LUT para a gente ver o que vai acontecer aqui, exatamente como vai sair na exportação. A gente vai escolher novamente esse ACS CCT e nós vamos escolher a seguinte transformação no nosso arquivo. Nós vamos, como input, nós vamos escolher um Apple Log. Um Apple Log, ok? Você pode clicar nos três pontinhos aqui, ó, e vai ver Apple Log REC 2020. E como saída, nós vamos escolher aqui, ó, Utilities sRGB Texture. sRGB Texture.
Quando a gente salvar, nós vamos ver isso aqui, ó. Perfeito? Assim, é altamente mais compatível com o que nós estamos vendo na conversão do Media Player. Esse aqui não é o arquivo original. Dessa maneira, ele não vai manter as propriedades de HDR, mas ele vai ficar com as cores muito bonitas e muito próximas ao que nós estamos vendo aqui no Media Player. Então, voltando, passo a passo, a partir do momento que nós fizemos a importação, fizemos a extração do áudio, incorporamos aqui e vinculamos os dois, nós podemos fazer a edição, corte, transição, etc. Escolhendo o espaço de cores, lembrando que nas configurações master, né, você vai escolher a taxa de quadros correta para o seu projeto, tá? Eu já falo disso daqui a pouco. No gerenciamento de cores, ciência de cores ACS, CCT e transformação de entrada Apple Log, só tem um Apple Log aqui, tá? E a transformação de saída sRGB. sRGB é o espaço de cores com maior gama RGB que a gente tem por aí. E escolhe o modo texture, que ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo que não tem LUT, não tem uma modificação no visual do nosso querido visualizador. E aqui você pode fazer a exportação. Agora, com relação à exportação, é importante comentar o seguinte. Tipicamente, a gente chega aqui e faz uma exportação rápida, tá? Exporta em H.265, é o mais interessante de você fazer, porque ele vai ficar um arquivo menor e altamente eficiente, e faz a exportação rápida. A partir desse momento, seu arquivo está lá bonitinho. Só que se você fizer aqui, pelo que eu tenho percebido, necessariamente, caso você esteja editando um vídeo em HDR, como nós fizemos no primeiro caso, você deve perder, é provável que você perca as informações de HDR do seu vídeo. Então, a recomendação não é essa. A recomendação é a seguinte. Se você fez essa edição e gostou, não quiser mudar, você pode também clarear aqui também um pouco o vídeo, se for o caso, tá? Você pode aqui, ó, aumentar e diminuir o sombreamento, que ele vai ficar um pouquinho mais claro, tá vendo? Talvez até você possa deixar um pouquinho mais claro aqui, ó, alguma coisa. Fez a edição que você quer, você vai aqui no ícone de entrega. Aqui embaixo, esse foguetinho é o ícone de entrega. Aqui você consegue manipular melhor como o arquivo está saindo. Recomendações que eu percebi que são boas até o momento. E aí, se você tiver uma dica que consiga melhorar isso aqui, por favor, comenta aqui, porque eu estou bastante interessado nisso. Então a gente salva aqui, ó, vai escolher o local de salvamento aqui na entrega, tá? Vamos buscar aqui um local de salvamento. Por exemplo, aqui, ó, PS5. Vou colocar uma nova pasta aqui, ó. Horizon. Escolhemos aqui um nome do arquivo, né? Vamos deixar isso aqui padrão mesmo, né? Timeline 1.mov. Escolhemos o local do arquivo, aqui começa a ficar um pouco mais importante. Então, o formato de vídeo, você pode escolher ou QuickTime ou MP4. Qualquer um dos dois é muito bom, tá? O QuickTime é interessante, a gente deixa por padrão, mas o codec, se você tiver uma opção disponível, escolhe o H.265, tá? É um codec bem mais eficiente. Bem mais interessante. Como codificador, se você tiver uma GPU NVIDIA, deixa esse camarada, mas ele deve escolher por padrão isso também. E aqui importante, nós não vamos exportar um vídeo em HDR porque nós mudamos aquele espaço de cores lá. Mas se você for exportar o vídeo HDR, como nas nossas primeiras instruções, marque, não deixe de marcar as tags de integrar os metadados HDR, como a gente escolheu lá no espaço de cores, tá? Então marca esses camaradas, mas isso aqui ainda não é eficiente, não é suficiente. Escolhe a sua taxa de quadros, que é tipicamente a taxa que você escolheu, ali estava 24, mas poderia ser 60, deixa padrão, né, igual a sua linha do tempo. A qualidade, aqui, ó, veja que nós estamos em taxa de bits variável, tá? Para uma primeira exportação, eu não gosto tanto de escolher uma taxa de bits variável. Ela vai ficar um arquivo um pouco menor, mas eu acho que não é a melhor qualidade possível para esse tipo de projeto. Eu gosto de escolher aqui, ó, um constante QP, que ele mantém uma razão, qualidade e performance constante ao longo de todo o vídeo. O painel de codificação você bota main 10, tá? Para manter o HDR. Veja que a gente estamos aqui. Vamos supor que nós quiséssemos manter o HDR com a melhor qualidade disponível. Mantenha o main 10. O preset você pode deixar aí no médio, tá? Que vai funcionar muito bem. E aqui mais nada. E super importante, se você quiser manter o HDR, aqui em configurações avançadas, você precisa manter os níveis de dados aqui, ó, no completo. Por que a exportação rápida eu acho que não funciona, não mantém o HDR? Eu creio que tem a ver com isso aqui.
Eu creio que tem a ver com o fato de não manter os níveis de dados aqui no completo. Perfil de cor igual do projeto e pronto. A gente já pode aqui adicionar a fila de entrega e pedir para renderizar. Ele vai começar a fazer a brincadeira e aqui o nosso arquivo já está exportado. Então vamos abrir, ele ficou grande, ficou um pouco maior que o original, mas ele está bastante bonito, com as cores muito bonitas e com o som e com o áudio funcionando, tá? Só em termos de comparação, vou abrir aqui o arquivo original para a gente ver como que tá. Então vou dar o play aqui nesse que já está exportado. Abrindo o arquivo original, a gente pode ver que realmente é assim, extremamente mais parecido. Então você sobe o vídeo aqui, ele vai ficar o mais editado, o mais próximo possível do que se você fizesse o upload diretamente pelo PlayStation 5, com as suas edições e de áudio e tudo mais. Ok? Dica final, caso você queira deixar o vídeo um pouco mais interessante visualmente. Você sabe que eu particularmente como jogador, eu gosto de jogar no modo qualidade se eu estiver jogando numa tela grande. Honestamente, eu comecei a jogar em 1993, então não, taxa de quadros, etc, não é algo que me importa tanto. Mas já que a gente está num console que entrega uma altíssima qualidade visual, ainda mais em alguns jogos bonitos, por exemplo, o Horizon, por exemplo, o God of War, Ragnarok, por exemplo, o Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077. Então são jogos lindos que particularmente eu gosto de manter a qualidade visual se eu estiver jogando numa tela grande. Porém, a limitação do PlayStation 5 é que ele vai limitar ali, na maior parte dos jogos, a taxa de quadros a 30 FPS. Ele vai limitar essa taxa de quadros a 30 FPS e talvez não fique tão fluido para a maior parte dos jogadores. Só que, se você fizer essa gravação, como eu fiz aqui, e a gente for ver os metadados nem precisa chegar nos metadados, a gente pode olhar aqui no próprio painel do... tá um pouco deslocado. A gente pode até chegar aqui no painel lateral da Explorer, a gente vê que ele está gravado a 59.94 quadros por segundo, mesmo sendo o jogo renderizado internamente a metade disso aqui, né? Então 29,97 quadros por segundo, correto? Ou 30, né? Se aproxima de 30 aí. Então tanto faz você exportar um vídeo a 60 ou a 30, a percepção visual dele vai ser a mesma. A percepção visual dele não vai mudar para quem está assistindo numa TV, porque o vídeo foi renderizado internamente a 30, apesar de ter sido gravado a 60. Tudo bem. Uma dica aqui muito interessante, caso você esteja utilizando o DaVinci Resolve Studio, é a seguinte: você... no início do seu projeto, eu vou fechar essa janela e vou abrir uma nova para a gente ver, porque a linha do tempo ela não é modificável. Ou melhor, eu vou excluir esses arquivos aqui, que eu acho que funciona também. Se eu excluir aqui, olha, não tem nada, tá limpo. Voltando no projeto, aqui ó, aqui a gente consegue alterar a taxa de quadros, tá? Até 60. Tipicamente você vai utilizar 60 para gameplay, mas se o seu vídeo for gravado a 30, por que utilizar 60? Aqui uma dica que é a seguinte: você vai utilizar a taxa de quadros do seu vídeo 29.97, tá? Como ele foi gravado originalmente, e vai fazer uma interpolação para 60 quadros por segundo. Se você descer um pouquinho a janela aqui, ó, das configurações master, você vai ver que existe uma seção de interpolação de quadros. E a partir daqui você consegue gerar quadros intermediários para aumentar a fluidez. Perceba que se você deixar a taxa de quadros a 60 e fizer uma exportação a 60, nenhum quadro vai ser interpolado, porque ele já está a 60 quadros por segundo. Mas se você fizer a renderização a 30 e depois fizer a interpolação, você vai conseguir fazer isso. Então, recomendação: o seu vídeo ele é gravado a 60. Então, primeiro você precisa transformar ele em um vídeo a 30 quadros por segundo. Porque se você fizer essa interpolação a 60, ele não vai deixar, ele não vai acrescentar em nada na sua exportação. Então, recomendação: pegou seu vídeo do PlayStation 5, guarda ele aqui em 29.97 quadros por segundo, não mexe em nada aqui, salva, exporta, edita, exporta,
faz o que você quiser. Salvou, volta com um novo projeto, aquele seu vídeo exportado a 30 quadros por segundo, coloca ele aqui e agora você vem e altera a taxa de quadros para 60 para fazer a interpolação. Então a primeira coisa que você vai fazer antes de colocar o vídeo aqui é alterar a taxa de quadro do projeto. Aí sim você vem aqui em 59.94 com o seu vídeo a 30, veja, não é o vídeo a 60 como veio do PlayStation 5. É o vídeo exportado a 30. Você fez a exportação dele a 30 quadros por segundo. Volta com ele aqui. Assim, coloca o seu projeto em 59.94 e aqui você vai ativar a interpolação. Se você tiver com Resolve Studio, uma placa de vídeo aí que consiga trabalhar, você vai mexer aqui em retemporização fluxo óptico. E o método de estimativa você vai colocar AI Speed Warp Faster e vai salvar. No momento em que você fizer a exportação do vídeo, ele vai interpolar quadros dinamicamente, vai ficar super bonito e mantendo a qualidade 4K, mantendo as tags HDR, tudo mais. Qual que é o custo disso? O custo disso é que você vai gastar provavelmente 10 vezes mais tempo do que uma renderização normal gastaria. Então, se você gastaria 15 minutos para fazer uma renderização normal, aqui você deve gastar por volta de 150 minutos, 2 horas e meia. Então, assim, demora bastante, mas se forem vídeos curtos, compensa e fica bastante bonito. O vídeo fica bastante bonito mesmo. E além disso, ele vai manter a propriedade de que aqueles rastros fantasmas, quando você coloca, por exemplo, na TV, lá no modo dinâmico, suavizado, né? Ou seja, fora do modo gamer, aqueles rastros que ficam no HUD, nos elementos fixos da tela, ele não vai ter esse problema, perfeito? Aqui eu não vou colocar um exemplo porque o vídeo está sendo gravado, acho que a 24 quadros por segundo, então não faz sentido eu colocar porque você não veria essa diferença. Mas realmente fica assim bem melhor, bem mais preciso, como se tivesse sido gravado a 60 quadros por segundo, porém no modo qualidade, ok? Então mantendo o melhor dos dois mundos. Se você estiver utilizando essa versão Studio do Resolve e com uma GPU compatível aí, que consiga trabalhar bem, você vai conseguir esse nível de qualidade, ok? Então era isso que eu tinha para mostrar. Se você tiver mais alguma dica, por favor, não deixe de colocar para a gente, porque é o tipo de coisa que é sempre interessante a gente estar aprimorando, que nunca se sabe, né? Esse aqui é o que eu consegui melhor até o momento, vou continuar investigando. Se eu achar alguns presets mais interessantes, que tragam um pouco mais de qualidade na hora de realizar os uploads dos vídeos do PlayStation 5 para o YouTube, por exemplo, eu vou trazer aqui. E se você tiver alguma dica, por favor, não deixe de comentar aqui e compartilhe com a gente, ok? Beleza, abração, até mais, juízo.